Já o São Paulo fechou patrocínio de 75 milhões de reais. Bobadilha do São Paulo na mira de 2 clubes do exterior. Já o Botafogo perto de contratar atleta do tricolor paulista. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Novidade, Hernan? A novidade é que o Alisson vai ser jogador do Fluminense. E aí você vai falar, André, tá fechado, você crava e tal. Eu vou acreditar quando ele tiver com a camisa do Fluminense, né? Depois do episódio Corinthians. Mas... Quer dizer, se for lá visitar, tal... Também não quer dizer nada, Não quer né? dizer nada, tá. Ó, ele foi visto lá nas Laranjeiras, não quer dizer nada. Quando estiver em campo, a gente acredita. É isso, né? Quando ele estiver na coletiva lá, anunciando. Não, nem tal. isso. Eu lembro do Wagner Love na coletiva. Você lembra dessa daí? E nem foi jogado. Ele foi Renato Gaúcho no São Paulo. Renato Gaúcho no São Paulo, mas o Wagner Love foi apresentado também no Corinthians. Mas verdade, assim, hein? o Alisson já se despediu dos companheiros do São Paulo ontem. Deu um abraço. Foi uma despedida legal, inclusive. Ele agradeceu, o próprio Alisson agradeceu muito a diretoria do São Paulo pela confiança e tal, por tudo que... Ele teve uma conversa com o presidente Macias e com o Rui Costa. E o Alisson agradeceu muito assim, esse apoio que o São Paulo acabou dando a ele nos últimos dias, porque nas entrevistas que a gente viu para alguns colegas aí do Rui Costa, o executivo, ele defendeu, ele praticamente assumiu ali uma defesa pro Alisson, né? Nesse episódio todo e claro, né, isso confirmando, inclusive uma informação que a gente trazia aqui no Fala Fonte, que o São Paulo via o Alisson muito mais como vítima nessa negociação frustrada que foi com o Corinthians. Então o Alisson foi um cara acolhido pelo São Paulo, treinou, está bem fisicamente, poderia ter sido relacionado, e aí pinta essa oportunidade do Fluminense. O São Paulo coloca uma cláusula ali de 1 milhão se ele jogar contra o Fluminense. A mesma cláusula. Olha lá, a que... cláusula. Tem essa cláusula, se entrar em campo contra o Fluminense. A opção de compra é de 2,5 milhões de euros. 15 milhões de reais. Mais ou menos uns 15 milhões de reais. E se ele atingir umas metas, esse valor global final ele aumenta. Então, assim, o São Paulo coloca várias cláusulas, várias metas ali, pensando que o Alisson vai se dar bem lá no Fluminense e vai ser comprado no final do empréstimo. É bom para ele para renovar os ares, ele dificilmente teria, por mais que o São Paulo estivesse blindando o Alisson, ele teria espaço no time do Hernan Crespo. É importante a gente falar também que o Zubeldia deu o aval para essa contratação, conversou com o Alisson, sabe que o Alisson quer muito voltar a ter melhores momentos na carreira dele. E é verdade, a bem da verdade é essa, assim, esse imbróglio todo, tudo que aconteceu da negociação frustrada com o Corinthians, acabou que o Alisson foi demovido um pouco da ideia de querer voltar para o São Paulo e chegar ao Fluminense com tudo, e ele veio com muito bons olhos. O Fluminense vai disputar tudo esse ano. E dá para acrescentar a boa relação que ele tem com o Zubeldia. Foi o Zubeldia que pediu a contratação dele no Fluminense, né? Pelo que eu soube também. Indicou ali, falou, olha, o Alisson tá uma boa. O Fluminense que já tinha perdido alguns jogadores ali no meio-campo, o Lima, né, que foi embora pro time do México. O Bernal que machucou também. Bernal machucou. Então o dono da posição hoje é o Martinelli, tá? É o cara que manda no meio-campo do Fluminense. É Uma muito pessoa bom. parecida com a do Alisson, Não, inclusive. bom, o Martinelli Martinelli é é muito bom, top. cara. Martinelli, pra mim, é jogador top do futebol brasileiro. Renovou até 2030 com o Fluminense. Entre os recentemente. volantes aí. E o Alisson, concordo. ele queria sair, né? Ele queria ter mais minutos. Ele ia acabar ficando no São Paulo se a situação tivesse mais irreversível, assim, se nenhum clube fosse atrás dele. Até o staff dele estava buscando outros clubes. Teve sondagem de Santos, não chegou a avançar. Teve sondagem de outros clubes. Ele estava esperando uma oportunidade do Remo, dos Estados Unidos. Mas aí ele não tinha aquele clima já no São Paulo. A questão se ele voltasse ao Morumbi se jogar, como seria a recepção dele novamente, né? Então ficou um clima um pouco insustentável. Pintou o Fluminense, que estava de olho no mercado em busca de um meio-campista, e o Zubeldia aprovou a contratação. E vai ajudar o Zubeldia bastante. Eu acho que ele Cara, eu pode tinha render gostado ainda. muito, sabe do quê? Das entrevistas do Zubeldia, cara. Não. Não? Achei ele era explosivo. Não acho não. As entrevistas dele, essas últimas aí, têm sido realmente Não, muito as boas. últimas sim, No São Paulo, em algum momento ali, tudo bem, ele estava pressionado e tal, mas ele tem dado boas entrevistas. O Crespo também, é verdade, né? Você acha boas as entrevistas do Crespo? Não. Pergunta... Cara, eu acho. É que eu entendo que talvez...
assim, ele... Às vezes ele é muito sincerão, né? Eu entendo que às vezes o torcedor do São Paulo talvez não goste de ouvir o que ele fala, mas eu tenho gostado. Eu não sei se o torcedor de São Paulo que está no chat vai ajudar nisso, mas eu tenho escutado de torcedores do São Paulo, não só nas redes, mas também por aí que eu encontro e tal, assim, o São Paulo evoluiu, tá? O São Paulo saiu daquela draga que a gente falava que o Crespo não vai aguentar isso aí, o São Paulo politicamente está em frangalhos e tal, tá uma draga, beleza. O São Paulo evoluiu, ganhando do Flamengo, ganhando do Grêmio, ganhou fora Coritiba, assim, no Brasileiro foi tendo uma retomada, hoje é o vice-líder com o mesmo número de pontos do líder Palmeiras. Chega na semifinal do Campeonato Paulista, aí escala o Luan. O time deu uma modificada, o time não jogou nada, o time não chutou a gol. Sim. O time não chutou a gol. Saiu o Danielzinho, né? Foi inoperante na semifinal. Eu ouço de muito torcedor de São Paulo que, assim, agora era o momento de você mudar um pouco o status. Entendi. De você evoluir, de ter uma evolução. E o jogo contra o Palmeiras traz um viés de tipo assim, será que esse time vai ter uma evolução? Tipo, já batemos no teto porque aqui, agora né? Porque agora começa a vir pedreira. Vai jogar contra a Chapecoense em casa? Beleza. Chapecoense não é o melhor time do Brasileirão, mas é um time que requer cuidados. O Dalpozo tem um jeito de jogar já há um tempo. É um time traiçoeiro. Daqui a pouco você vai pegar o Atlético Mineiro, daqui a pouco você vai pegar o Palmeiras, de novo num clássico. Então, assim, muita gente que eu conheço de torcedor de São Paulo e nas redes sociais também, tem essa dúvida de, será que agora é o momento de mostrar essa evolução? Opa, na semifinal do Paulista não mostrou. Mas o São Paulo essa é a discussão, não. O São Paulo estava bem nos últimos jogos, tinha tido uma evolução. Aquela invencibilidade de 8, 9 jogos. Exatamente, aí... Cara, mas eu aí entendo, é isso. eu entendo a rede social, Você pegou um adversário tão forte ou mais forte que o Palmeiras fora de casa. Mas o ponto que ele traz também é importante, porque o São Paulo foi muito mal contra o Palmeiras e tava vindo uma sequência muito boa. Mas de não evolução, de evolução. Mas tudo bem, não é que... Mas tudo bem, você enfrentou um clássico ali, é pau a pau, gente. Mas não dá pra... Eu entendo a rede social, mas não dá pra sempre ficar nesse vai e volta, assim, porque é complicado, o time tava bem. E quando eu falo que eu gosto das entrevistas, é ouvir o técnico e quando ele consegue ser claro nas ideias dele. Você pode concordar ou não. Poxa, era pra ter escalado o Danielzinho ou não, mas ele explicou o motivo. Ó, não... Errado ou não, né? E aí você pode discutir. Tem técnico que não consegue explicar. Ele pode errar como ele errou quando ele falou que o São Paulo, a meta era... Não é errar, não é nem errar ou acertar. É assim, a escolha que ele fez deu certo? Não. Faz sentido ou não? Né? A visão dele fez sentido, mas não deu certo. Essa é a questão. Ou assim, ele consegue explicar por que ele tomou aquela decisão? Acho que é essa a questão. Sim. E as entrevistas do Zubeldia eu acho muito boas. Eu consigo ouvir o Zubeldia e me acrescenta quando eu ouço o Zubeldia falar. Tem técnico que não acrescenta, o Zubeldia acrescenta. Sempre foram pelo menos assim, a minha, pra mim, né? Pra mim, pelo menos. Tem mais gente saindo do... O Tintin tá aí já? Tá, bateu 1000, o Tintin chegou. O que você ia falar? Não, tem mais gente saindo do São Paulo, né? A informação que o Hernan trouxe ontem também aqui. Ferrarese. Ah, sim. Ferrarese tá indo embora. Assim, é um excelente negócio. Queria trazer até um bastidor dessa negociação, que o Ferrarese, ele já tinha sido contactado, já tinha uma negociação acontecendo em janeiro. São Paulo tentou colocar alguns atletas ali, que eram o Vitinho, o Savarino e tal, e acabou não acontecendo. Por quê? Porque é muito difícil você convencer 2 jogadores e 2 clubes negociando. É salário, é tempo de contrato, mexe com o empresário. Então, as trocas que São Paulo e Botafogo tentaram fazer no começo do ano não aconteceram. Só que sempre teve o interesse do Botafogo no Ferrarese. E aí, eles voltam agora nessa semana e fazem uma proposta de empréstimo com opção de compra. O São Paulo, num primeiro momento, recusou a oferta principalmente pela opção de compra. No primeiro momento, a opção de compra que o Botafogo tinha colocado era 3,5 de euros. E aí o São Paulo falou, não, o Ferrarese é um jogador que vale mais, ele é um jogador de seleção do seu país e tal. Ah, mas vocês não estão usando aí. Aí é uma questão com comissão técnica e tal. Escolha da comissão. Escolha da comissão, mas ele é um jogador que está apto, treina, tá bem e tal, e é um jogador valorizado no mercado. Porque além do Botafogo, teve o Inter Miami querendo contratar o Ferrarese.
Então, o São Paulo consegue aumentar a opção de compra, passa de 3,5, na última negociação 6, e fecha assim, com mais um de bônus. Então, pode chegar até 7 de euros se ele atingir esses bônus. Não me disseram se eram metas fáceis ou mais difíceis, entendo que são mais difíceis, porque se você aumentar a negociação de 3,5 para 6 e aí coloca mais um de bônus, esse bônus deve ser tipo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, fazendo gol em final e tal, que é natural você colocar isso nessas metas. E aí eu estou falando de uma dedução que eu tenho pela negociação que foi se encaminhando. Mas foi tudo muito rápido, porque o jogador topou já logo de cara a negociação. O São Paulo entendia que era uma maneira de você valorizar um ativo seu numa vitrine como o Botafogo, que ele não estava jogando no São Paulo. E aí o martelo foi batido ontem. Ele é aguardado hoje no Rio de Janeiro, o Ferrarese, para exames médicos, assinatura de contrato. 1 ano de contrato por empréstimo até o final de 26, com essas opções de compra. E é importante também citar que o São Paulo vai receber uma grana pelo transfer. Pelo empréstimo. Então. 800 mil reais. 400 agora numa paulada e mais 400 de metas curtas. Agora dele entrar em campo, minutagem e tal. Ainda, né? Ganha uma grana no transfer, aumentou a negociação da opção de compra. E, cara, é um jogador que você vai ter uma vitrine. O Botafogo é uma vitrine. Mas é engraçado, né, que tem o já tinha Vitinho, sido. tem o Matheus Ponte, né? Não, era uma carência do Botafogo no mercado. Zaga. Zaga. Era o Barbosa porque e o no São Bastos. Paulo ele era mais improvisado ali do lado O Zubeldia direito, usou né? ele muito de lateral. De lateral, Mas ele é zagueiro. ele é Na zagueiro, seleção é isso. venezuelana, ele é zagueiro. E é isso, ele é um zagueiro pela direita. É. Então o Matheus Ponte não precisa mais ser O improvisado ali. Matheus Ponte, ele foi mal, assim, como zagueiro, porque ele é um lateral direito. Ele não é um zagueiro. Não é um zagueiro, E é. o Botafogo tá em busca no mercado de um zagueiro, que tem o Bastos, Barbosa, o Ítalo, que foi contratado agora junto ao Toronto. Tem o Fernando Marçal, que é um lateral que agora virou zagueiro. E agora chega o... Aliás, E não deu certo o Dantas, né, que o Botafogo queria. a gente tava falando e já vou chamar o Bruno Andrade de quando o técnico explica, e é claro, o Anselmo outro dia explicou bem o Matheus Ponte. Não é que ele joga com 3 zagueiros, ele defende com 4 jogadores e aí o Matheus Ponte joga como lateral. Sim. A visão dele, ele explica o porquê daquela escolha. O Anselmo é muito bom treinador. Gosto também, gosto das entrevistas também. Bruno Andrade, hein? Aplausos. Para o Tintim. Bate palma também, senhor. Por favor. Ih, aqui no estúdio ninguém bateu palma Tá fraco aqui, hein? É uma Acho plateia. que não gostam muito do Bruno Andrade. Mas eu estava acompanhando vocês, viu? Isso que é gostoso. Atravessei a né? ponte 25 de abril, Lisboa para o Seixal, acompanhando o Fala Fonte. Na hora que passei pela ponte, a conexão caiu um pouco, instável. E pergunto para o André Hernan, antes de mais, bom dia a todos, parabéns pelo belíssimo programa, os primeiros 35 minutos. O que o André Hernan falou no Fala Fonte de forma exclusiva comigo no dia 12 de dezembro? Deixa essa pergunta para o André Hernan, para ver se ele lembra. É que eu consegui resgatar a sua Feliz memória. Natal, Feliz Natal. Não, dia 12 de dezembro, dezembro não. caceta. Não? De forma Não, exclusiva. 12 de dezembro. Não sei, eu não sei. Eu não sei. Cara, não vou lembrar, meu velho. Então eu vou ser rápido, então. Se por acaso o André Hernan tenha falado durante o programa, foi bem na hora que caiu a conexão na ponte, mas eu vi o Vicari trazendo aquela informação que já tem repercutido muito na Inglaterra sobre o Newcastle, poder contratar, investir no futebol brasileiro. No dia 12 de dezembro, eu e o André Hernan trouxemos que o Newcastle já havia procurado o Alan Elias. O Hernan, dias depois, trouxe a história do Napoli, né, da proposta recusada, mas não sei se o Hernan tocou nesse ponto, mas o Newcastle não é de hoje que tem interesse no Alan Elias. Agora passa a ter mais interesse ainda por conta dessa mudança interna e a questão também do fair play financeiro, que para a próxima temporada vai ser mais tranquilo já para o clube inglês. Eu não falei propriamente do Newcastle, mas foi uma excelente lembrança de uma notícia que a gente trouxe aqui. Mas assim, o que vem é... Muita gente está procurando o Alan nesse momento. Não só o Newcastle, vários clubes de Premier League. Aí a gente coloca, por exemplo, o United, que inclusive saiu notícia lá na Inglaterra. São vários clubes. Além de Itália e Espanha também. Quer dizer, faz 3 meses, então, que vocês trouxeram essa informação aqui.
E aí, como a gente explicou, e é o que está repercutindo por lá, existe um impedimento do Newcastle em fazer altos investimentos, com um novo contrato com fornecedor de material esportivo. Ele tem agora uma liberação para investir mais pesado e deve fazer isso aqui no mercado do futebol brasileiro. O Fala Fonte sempre adiantando as informações aqui, tá? Sempre. Hora de falar sobre o São Paulo, que fechou, enfim, patrocínio com a Unimed Seguros. Acordo de 5 temporadas que vai garantir ao tricolor 75 milhões de reais. Isso equivale a 15 milhões de reais por temporada. Quero lembrar que o São Paulo exigiu e a Unimed concordou que o slogan, o logo verde da Unimed vai ser transformado em vermelho. O São Paulo não queria ter um logo verde do seu rival Palmeiras em seu uniforme. A Unimed vai ficar na barra traseira da camisa e chega para ocupar o lugar da Blue Saúde. Dá para dizer que o São Paulo conseguiu melhorar um pouco seu contrato em relação à antiga parceira, que deixou de pagar os valores acordados, e isso virou inclusive um processo na justiça. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor demitiu o engenheiro Paulo César Pires Duran. Ele era o responsável pela manutenção dos gramados de Cotia. E a demissão se deu porque toda a pré-temporada foi prejudicada. O São Paulo tinha o objetivo de fazer a pré-temporada em Cotia. Depois de 2 dias lá com péssimas condições do campo, Hernan Crespo e os jogadores decidiram voltar para Barra Funda, onde foi realizado o restante do período de preparação. Esqueci da parte mais importante. O Paulo César Pires Duran é sobrinho de Carlos Belmonte, ex-vice-presidente de futebol do São Paulo. De contratar Ferrarese. Jogador argentino, se naturalizou venezuelano e pertence ao São Paulo, atleta caro, comprado por 4 milhões e 300 mil euros junto ao Grupo City. O namoro entre Ferrarese e Botafogo começou no início da temporada. Na oportunidade, o São Paulo tentou fazer um acordo de troca de atletas. Não houve consenso entre os jogadores e o Ferrarese acabou permanecendo no Morumbi, mas desde então tem jogado pouco. Foram só 5 apresentações na atual temporada. O Botafogo fez uma nova proposta de empréstimo, assumindo 100% dos salários e bancando uma opção de compra que faria com que o São Paulo recuperasse todo o investimento feito junto ao Grupo City, caso o Ferrarese bata metas e seja comprado em definitivo. Atleta de 27 anos de idade, que acabou, no fim das contas, perdendo espaço com o técnico Hernan Crespo. São Paulo, que tem feito mudanças no seu elenco, Alisson está bem perto de ser anunciado como reforço do Fluminense. Já o Botafogo, que acaba de fechar a contratação do Júnior Santos, investimentos bem mais baratos de jogadores livres no mercado ou que não têm sido utilizados por seus clubes. É pequena a chance de Bobadilla estar no segundo semestre vestindo a camisa do São Paulo. É que o tricolor, que precisa vender atletas, vê no Bobadilla um dos seus ativos mais valorizados no exterior. Segundo o site Team Talk, da Inglaterra, há mais 2 interessados. O Celtic, da Escócia, e o Brighton, representante da Premier League. São Paulo assegura que ainda não foi procurado, mas a própria notícia lá na Inglaterra afirma que os contatos até aqui foram feitos entre representantes do clube e o staff do jogador. São Paulo já tomou uma decisão em relação ao Bobadilla. Não há por que negociá-lo agora. Até porque a impressão que se tem é de que o Bobadilla vai se valorizar até a metade do ano, e em especial na Copa do Mundo. Jogador que tem tudo para ser titular da seleção paraguaia. Imaginando que o Bobadilla possa fazer bons jogos nos Estados Unidos, no México e no Canadá, certamente seu valor de mercado será ainda maior. Jogador comprado do Cerro Porteño por 2 milhões e 700 mil euros. 13 partidas, 2 gols e 1 assistência na atual temporada, já soma 18 jogos com a camisa da seleção paraguaia. Você, torcedor do São Paulo, venderia o Bobadilla por qual valor? Ou para você ele é inegociável? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Gracioto, perguntando sobre novidades no São Paulo. Algumas, né? Deixa eu começar com uma de mercado, enquanto eu vou tentar afastar um pouquinho a luz para ver se a luz fica um pouco menos forte. O São Paulo tem negociações avançadas com o Botafogo por Ferrarese, tá? Contrato de empréstimo que deve ser assinado até o fim da temporada. O Botafogo assume 100% dos salários do Ferrarese e há uma opção de compra estabelecida nesse acordo de empréstimo que permitiria ao São Paulo recuperar praticamente toda a grana investida quando da sua contratação. O Ferrarese foi contratado a peso de ouro, 4 milhões e 300 mil euros, tá? O Souza, fala Nicola, fala da saída do Alisson e Ferrarese, se vem sair mesmo, se vem alguém. O Alisson tem negociações praticamente fechadas com o Fluminense, empréstimo até o fim da temporada. Se cobrava R$1 milhão para emprestar para o Corinthians, o São Paulo para o Fluminense não vai cobrar nada, tá? 2 milhões e meio de euros é o valor da compra, caso o Fluminense queira ficar com o Alisson. Jogador cujo salário é de 480 mil por mês. O Ferrarese, que tem negociações avançadas para virar reforço do Botafogo, ganha na casa dos 350 mil reais mensais. 500 mais 350, a gente está falando de uma economia próxima a 900 mil reais mensais. Você multiplica por 10, a gente incluiu 13º, férias, enfim, não tem 10 meses, mas 9, vai, 900 mil por 9, estamos falando de quase 8 milhões e meio de reais, tá? De economia para o São Paulo até o fim da temporada.
Boa noite, Nicola. A pergunta é do Tomás Silva. O Negruti, o Hugo, Leonardo e o Gustavo Santana estão bem sem espaço no São Paulo. Existe um plano de emprestá-los ainda nesse ano? Deixa eu ver se eu consigo apurar com o pessoal do São Paulo o planejamento pro trio. A verdade é que o Negruti já tinha subido há mais tempo, né? O Santana, que foi atacante do time da base, e o Hugo Leonardo, de fato, vão penar um pouquinho. Essa promoção, o time principal é sempre mais difícil, né? Peraí. Pro Emercinho. Boa noite, Nicola, tudo jóia? E as novidades do meu tricolor paulista, abraços. Emercinho, já falei sobre a possibilidade de o Ferrarese ir embora, que é grande, Ferrarese e Alisson não devem ficar, garantindo uma economia importante. O Bobadilla é hoje um dos principais alvos do mercado internacional. Um site inglês chamado Team Talk afirma que o Celtics da Escócia e o Brighton da Inglaterra estão interessados no volante. O que o São Paulo decidiu em relação ao Bobadilla? Tentar resistir ao máximo em relação a propostas para deixar para vender o paraguaio depois da Copa do Mundo. Há a expectativa de que ele possa jogar com bastante frequência na Copa do Mundo e sair valorizado de lá, tá bom?